Olá pessoal, continuamos então com o curso de Organização do Trabalho, aula 2. Na aula passada nós conversamos sobre as organizações, como elas são estruturadas, vimos o modelo de Mintzberg, vimos o modelo da Estrela. Hoje nós vamos falar sobre os princípios do projeto organizacional, a abordagem clássica, Taylor, Ford e Fayol, 3 ícones da organização industrial. Quais são os atributos de um projeto organizacional? Algumas coisas importantes. É uma interação entre pessoas. É proposto e definido pela alta administração. Nós tínhamos falado isso também na aula passada. Mas é influenciado por todos os níveis, dependendo da mão de obra que se tem disponível, dependendo do nível de profissionais da tecnoestrutura, a gente vai ter uma organização. É uma opção frente a inúmeras possibilidades. As empresas têm várias formas de se organizar, tem que se escolher uma. É uma maneira de viabilizar estratégias respeitando princípios. Se você tem uma estratégia de ter o melhor serviço, você precisa ter uma estrutura que vai lhe proporcionar o melhor serviço. Se você tem uma estratégia de ter um menor custo, sua estrutura provavelmente será diferente. E é uma lógica fundamental para a empresa se estruturar para buscar seus resultados. De novo, como você vai se organizar para atingir aquela meta que você planejou. O desenho, o atributo de um projeto organizacional é semelhante a qualquer projeto que se faça na engenharia. Você tem premissas, você tem restrições, ou seja, alguns conceitos básicos. Uma premissa, nós temos que ter o menor custo. Umas restrições, temos que seguir a legislação. Você tem objetivos da sua organização e especificações gerais para esse projeto. É como fazer o projeto de um carro, de uma casa, de um sistema de informação. Nós vamos falar hoje, hoje nós vamos falar da abordagem clássica e na próxima aula nós falaremos da abordagem alternativa. Antes de começarmos a falar da abordagem clássica, é interessante conhecermos os principais ícones desta abordagem. Frederick Taylor, Henry Fayol e Henry Ford. Esses 3 nomes foram fundamentais para o desenvolvimento desta abordagem. Antes da gente começar a falar do que foi constituído mais tarde como abordagem clássica, é interessante retornarmos um pouquinho no que nós falamos na aula anterior e vermos qual a origem. Então, se nós formos antes da Revolução Industrial, como é que eram as organizações, como é que era a administração? A produção era artesanal, em pequenas oficinas, normalmente em núcleos familiares, trabalhando utilizando a força muscular, ou de homens ou de animais, e produtores especializados. Cada um tinha o seu método. Cada produtor fazia o projeto, comprava a matéria-prima, realizava o produto e dava assistência técnica. Normalmente voltados para pessoas de alto poder aquisitivo. A realeza, a nobreza, pessoas que podiam pagar. Algumas características, então. Baixa escala, pouca produção, baixa produtividade. E nesse ambiente, as ineficiências tinham pouca importância. Uma pequena ineficiência no processo de produção acabava refletindo muito pouco no resultado final, porque o processo em si já era totalmente ineficiente. Com a Revolução Industrial, os conceitos mudaram. Um grande número de trabalhadores trabalhando debaixo do mesmo teto, utilizando uma fonte de força diferente da humana, ou seja, a máquina a vapor e a eletricidade posteriormente. Surge a necessidade de se coordenar o trabalho dessas pessoas. Afinal, você tem centenas, milhares de pessoas trabalhando, não se pode ter que cada um fazendo o que quer. Precisa ter uma coordenação e uma cobrança dos resultados. E, nesse ambiente, pequenas ineficiências tornam-se grandes perdas. Então, se um trabalhador faz uma pequena ineficiência, é ruim, mas não é uma coisa tão significativa. Mas se milhares de trabalhadores, ou centenas, fazem
constantemente uma pequena ineficiência, no fim do dia isso se tornou uma grande perda para a organização. Então, a motivação para a administração, que levou à criação da administração científica, melhorar a ineficiência nos processos produtivos decorrentes da Revolução Industrial. Um grande nome deste processo é Frederick Taylor. Ele é americano e ele foi considerado um dos homens mais importantes do fim do século XIX e início do século XX. Ele é considerado um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Taylor, ele teve uma origem numa família bem estabelecida, poderia ter cursado a universidade, mas mesmo assim ele preferiu trabalhar como operário em fábricas do setor metalúrgico e de produção de metais. Ele teve o início da sua carreira como operário e teve uma rápida ascensão, chegando ao comando de grandes empresas. Na época de Taylor, havia um conceito de conflito, uma situação de conflito entre os empresários, as empresas e os trabalhadores. Os empresários buscavam pagar o mínimo possível e os trabalhadores produzir o mínimo possível, porque os trabalhadores, pensavam eles, se nós produzirmos mais do que o mínimo, gerará desemprego. O patrão perceberia que não precisa de tantos empregados e mandaria alguns deles embora. Então havia um pacto entre os operários para se produzir o mínimo possível no ambiente de trabalho. Taylor percebia isso. Ele percebia que isso fazia com que a sociedade, o país, perdesse. Então todo mundo fazia o mínimo possível e todo mundo acabava tendo resultados muito ruins. Taylor, ele vem e realiza. Nos primeiros momentos, ele parte para o estudo do trabalho. Ele começa a analisar e percebe que existe uma maneira ótima de realizar algumas atividades. E essa maneira ótima passa pela divisão do trabalho e especialização do trabalhador. Então, ao contrário do conceito anterior, que um trabalhador fazia uma atividade do começo ao fim, Taylor vem propor uma divisão em pequenas atividades em que a pessoa se especializa. Taylor também desenvolve um conceito de selecionar cientificamente o trabalhador para a atividade, reconhecer as habilidades de cada trabalhador e direcionar cada um para aquilo que ele faz de melhor. Taylor também inova com conceitos de ferramentas, ele desenvolveu muitas ferramentas, muitos materiais, inovou muito nessa parte também da indústria. O Taylor, ele trouxe uma ideia diferente para a organização. A ideia dele era que, se os trabalhadores tivessem grande produtividade, as empresas teriam mais lucro. Se as empresas tendo mais lucro, poderiam contratar mais trabalhadores e pagar salários melhores. Os trabalhadores recebendo salários melhores poderiam começar a comprar os produtos que eles mesmos faziam, fazendo com que a vida deles melhorasse e que as empresas tivessem maior lucro, pois acabam vendendo mais produtos. Tendo maior lucro, as empresas voltariam a contratar mais pessoas e pagar salários melhores que consumiriam mais, e constituiu-se um ciclo virtuoso de crescimento da economia. No começo, essa ideia não foi bem aceita tanto por empresários quanto por trabalhadores, mas Taylor persistiu e conseguiu demonstrar que isso daria certo. Junto a Taylor, vários outros pesquisadores atuaram. Taylor foi o primeiro, mas depois tivemos Gantt, que tratou de treinamentos profissionalizantes e do gráfico de Gantt. Nós usamos até hoje o gráfico de Gantt para planejar produção, planejar eventos. Frank e Lillian Gilbert, estudo de movimentos e fadiga, também uma área importante. Mustenberg, psicologia, tratando da psicologia industrial. Seguindo os princípios de Taylor, vem o senhor Henry Ford, dos automóveis Ford. Ele trouxe para a indústria automotiva
grandes inovações. Isso revolucionou a indústria dos Estados Unidos e depois do mundo. Antes de nós falarmos das realizações de Henry Ford, é importante nós entendermos o que era o automóvel no início do século XX. Os automóveis eram bens extremamente caros, destinados apenas às pessoas ricas, produzidos sob encomenda. Então, cada automóvel era um projeto, cada automóvel era um processo produtivo. Além disso, os automóveis eram pouco confiáveis, eram máquinas que apresentavam problemas frequentemente. O processo de produção, toda a negociação de venda era feita diretamente pelo fabricante, não havia, como nós temos hoje, uma rede de distribuição. Os automóveis eram montados de forma artesanal, cada carro tinha um processo de montagem. Isso utilizava máquinas de uso universal, ou seja, a produtividade era muito baixa. Neste contexto, Henry Ford inovou em muitas coisas. O primeiro ponto importante, ele padronizou o produto. Ele criou um produto padronizado, confiável, produzido em alta escala. É famosa a frase de Henry Ford: um Ford pode ser de qualquer cor desde que seja preto. Ele, padronizando uma cor de automóvel, ele conseguiu um grande ganho na produção. Ele criou a linha de produção, também reduzindo brutalmente o custo de produção. O automóvel Ford era produzido em menos da metade do que os automóveis concorrentes. Ford também criou uma política de salários elevados. Ele pagava, em alguns momentos, mais que o dobro do salário que os seus concorrentes pagavam. O modelo que Ford criou fez com que o automóvel se tornasse um produto popular. Mais que isso, os princípios aplicados por ele se tornaram o padrão de organização das empresas americanas, face ao sucesso que as empresas Ford conseguiram. De fato, houve anos em que quase metade dos automóveis produzidos no mundo tinham a marca Ford. Esse sucesso fez com que isso fosse aplicado em fábricas de bombons, de motocicletas, de equipamentos agrícolas. Todas as empresas adotaram isso como padrão. Houve, claro, muitas críticas ao modelo de Ford, inclusive em algumas formas da arte. Por exemplo, uma sugestão que vocês assistam Tempos Modernos, um filme de Charlie Chaplin. Assistam, claro que além de um filme fantástico, é interessante observar as críticas que ele faz ao Fordismo e analisar se elas são corretas ou não. Na verdade, qual a crítica que se fazia ao sistema fordista? Os críticos do sistema fordista apontavam que ele desumanizava o trabalho. A fragmentação do trabalho na linha de montagem, em que a pessoa fazia milhares de vezes a mesma atividade no dia, fazia com que a pessoa perdesse o conceito do seu trabalho e o domínio do seu trabalho. Sim, isso é verdade, realmente acontecia. Mas também precisa-se entender que esse modelo de produção foi responsável por um grande desenvolvimento industrial. Se não houvesse a aplicação desses princípios fordistas e a produção de larga escala e a constituição de grandes empresas que levaram ao desenvolvimento tecnológico, provavelmente nós não estaríamos hoje fazendo esta aula com a tecnologia toda que foi desenvolvida no rastro dos princípios fordistas aplicados no início do século XX. Os princípios de Ford acabaram sendo adotados como um padrão nas empresas e permanecem até hoje. Como nós vamos ver na próxima aula, muito do que se fala hoje de produção enxuta e novas formas de organização estão lastreados em conceitos desenvolvidos por Taylor e Ford. O próximo grande nome da escola clássica, Henri Fayol. Este senhor, apesar de nascido na Turquia, era francês e ele olhou mais a parte gerencial da organização. Ele detectou que a empresa realiza 6 funções: técnica, comercial, financeira, segurança, contabilidade e administração. A função técnica é a produção, é a manufatura. Comercial, a compra, venda e troca de mercadorias.
A financeira, busca de recursos e utilização de capital para a organização. A segurança, segurança das pessoas, segurança da propriedade. A contabilidade, os registros de estoque, balanços demonstrativos financeiros, custos, estatísticas. E a função de administração, e que vai tratar de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Então, planejamento. O que é? É planejar, examinar o futuro e traçar planos de médio e longo prazo para que se atinja os prazos que se estabeleceu, para que se atinja as metas que se estabeleceu. A organização, montar uma estrutura humana e material para realizar a produção. Que máquinas nós precisamos, que profissionais em quantidade e em tipo que nós precisamos. O comando, que se trata de manter o pessoal em atividade. Temos uma equipe, temos equipamentos, precisamos mantê-los em atividade. A coordenação, fazer com que toda a empresa trabalhe de uma forma harmônica para atingir seus resultados. E o controle, ver o que foi realizado, se atingiu a meta, muito bom. Se não atingiu a meta, o que tem que ser feito, o que tem que ser corrigido para se atingir a meta. O Fayol, ele também definiu os 14 princípios da administração eficaz. Como o Taylor e o Ford também faziam, estabeleceu a divisão do trabalho. Cada pessoa tem que fazer uma pequena atividade dentro do contexto. Autoridade e responsabilidade. Alguém tem que ter autoridade para mandar fazer e vai ser beneficiado ou penalizado com os resultados que foram obtidos. Disciplina. Uma vez estabelecido uma rota, tem que ser seguida por todos da organização. Unidade de comando. Cada funcionário deve ter um chefe apenas. Unidade de direção. Todas as atividades que focam um objetivo têm que estar subordinadas a apenas uma pessoa. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, ou seja, os interesses da corporação, da empresa, da organização, prevalecem sobre os interesses de cada um dos indivíduos. Centralização, um equilíbrio entre a autoridade do gestor e as iniciativas dos funcionários. Cadeia escalar, esse tópico falaremos daqui a alguns minutos. Ordem, cada pessoa tem que ter um lugar, uma função dentro da organização e tem que estar lá realizando suas atividades. Equidade, os salários, a remuneração, a recompensa tem que ser justa e tem que ser uniforme dentro da organização. Estabilidade de pessoal. A empresa deve tentar manter a equipe, porque isso leva a ganhos de produtividade e facilita a administração. Iniciativa, tem que se motivar as pessoas a tomarem iniciativa. E trabalhar com o espírito de equipe. A empresa, a organização não pode ser uma coisa aleatória, tem que se ter um espírito de equipe dentro da organização. O que é essa cadeia escalar que nós pulamos na nossa explicação? Fayol percebeu que imaginemos que aqui nós tenhamos um funcionário E que quer conversar com o funcionário J. Se a gente for seguir os princípios que a gente acabou de ler, teria-se que o funcionário E teria que conversar com o funcionário, com o seu chefe, que conversaria com o chefe dele, que conversaria com o chefe dele, que conversaria com o número 1 da organização, que conversaria com o subordinado, que conversaria com o subordinado, e teríamos essa escala toda para uma simples conversa entre duas pessoas de um nível técnico, por exemplo. Isso geraria, uma grande falta de produtividade, 2, uma sobrecarga nesse nível. Todas as informações passariam por esse nível. O que Fayol propôs é a chamada ponte de Fayol. Faria-se, então, esta conexão direta entre duas atividades, dois profissionais, sem que isso significasse uma quebra de hierarquia. Então, concluindo, os princípios da abordagem clássica. Uma coisa interessante que nós falamos lá na aula 1. A abordagem clássica enxerga a organização como um sistema fechado. Aquele sistema que
não troca muitas informações com o meio ambiente, ele tem que ser administrado em si mesmo. Se o sucesso de uma organização na abordagem clássica depende da gestão dos seus recursos internos. O que é externo pode se administrar ou até pode-se considerar que não fará diferença para a organização. E uma coisa importante, o sucesso é obtido pela padronização das atividades internas. Uma coisa importante na abordagem clássica é que há uma divisão clara entre quem faz e quem planeja. Então, quem desenvolve o produto é um setor, quem faz o planejamento da produção é outro, quem faz toda a administração é uma coisa, quem faz a produção é outra. Existe uma divisão bem clara e esses mundos não se misturam na abordagem clássica. Uma coisa também importante, a abordagem clássica procura sempre ótimos em cada fragmento, ou seja, ela entende que se cada setor, cada pequeno setor da organização conseguir um desempenho ótimo, a soma de todos obrigatoriamente será um resultado ótimo também. Nós vamos conversar na próxima aula e vamos ver que isso nem sempre é verdade. Mas nesta abordagem se partia deste princípio. Outra coisa característica da abordagem clássica é que ela assume que é uma abordagem que vale para todas as organizações e é a única abordagem possível. Qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de entidade tem que ser organizada da mesma forma e vai ter o melhor resultado possível. Já falamos da divisão entre o trabalho intelectual e braçal, os trabalhadores altamente especializados fazendo atividades repetitivas, isso torna possível utilizar trabalhadores não qualificados e um baixo poder de decisão na base da organização. A equipe de produção produz o que lhe foi determinado, não participa das decisões. A abordagem clássica, obviamente, tem a Ford como seu principal ícone, mas muitas organizações ainda hoje utilizam isso. Então nós vemos produtos padronizados, métodos de trabalho padronizado ainda hoje em muitas organizações. Bom, pessoal, isso é o que nós tínhamos para esta aula e na próxima aula nós já falaremos do que se convencionou chamar abordagem alternativa. São as abordagens que questionam alguns pontos da abordagem clássica e propõem melhorias em cima deste conceito. Até lá, obrigado.